difícil, vamos dar uma relaxada. Vamos lá. Podemos? Podemos, né? Uma paciente de 28 anos procura atendimento ginecológico com queixa de corrimento vaginal há aproximadamente 3 semanas. Marcaria aí 28 anos, corrimento vaginal, 3 semanas, tá? Ela descreve o corrimento como acinzentado, de odor fétido, especialmente perceptível após as relações sexuais. O que é marcaria? Acinzentado, odor fétido, perceptível após as relações sexuais. Nega prurido, disúria ou dor pélvica. Relata. Aí eu botaria, né? Nega prurido, disúria, dor pélvica. Relata vida sexual ativa com múltiplos parceiros nos últimos 6 meses e uso inconsistente de preservativo. Marcaria múltiplos parceiros e uso inconsistente de preservativo. Ao exame especular, observa-se corrimento vaginal fino, acinzentado, homogêneo e aderido às paredes vaginais. O teste de UIF com hidróxido de potássio, KOH, é positivo. O pH vaginal é de 5. O exame a fresco revela a presença de cloucéus. Então, o que a gente marcaria? Vaginal fino, acinzentado, homogêneo, aderido às paredes vaginais. Teste de UIF positivo. pH vaginal 5, exame a fresco, cloucéus. De que a gente está falando, galera? Vaginose bacteriana. Aqueles que passarem, que eu sei que todos vão passar, e que forem fazer o cursinho com a gente, né? Nossa preparação, a gente tem uma aulinha sobre isso. Uma aula prática. Vocês vão fazer isso na prática, ok? Então, assim, é uma coisa que é muito comum cair nas provas de ginecologia e vocês precisam saber os exames físicos disso aí, tá? A gente está falando de vaginose. Teoria a gente sabe. Quem passar para a prática, pode ser que faça a prova, pode ser que faça a aula prática. E aí eu vou começar a perguntar, porque eu já gravei o nome de vocês. Vamos lá, galera. A Beth vai soltar aí para mim uma das respostas, mas antes disso eu vou ler qual é a questão, né? Qual é o diagnóstico mais provável para essa paciente? Marcaria diagnóstico, óbvio. Descreva os critérios diagnósticos utilizados para confirmar este diagnóstico. Ele quer o diagnóstico e quais os critérios a gente usaria para confirmar. Ok? Vamos lá, Beth, solta aí o gabarito deles. Vamos ver. Vamos lá. Diagnóstico mais provável: vaginose bacteriana. Uma disbiose da microbiota vaginal causada pela redução de lactobacilos e pelo supercrescimento de anaeróbios, especialmente Gardnerella vaginalis. Os critérios de Amsel são os mais utilizados para confirmar o diagnóstico. Pelo menos 3 dos 4 critérios devem ser presentes: corrimento vaginal fino, homogêneo e fino acidentado, ok. pH vaginal maior que 4,5, nesse caso 5. Teste de UIF positivo com odor fétido adicional KOH. Presença de cloucéus no exame microscópico a fresco. Células epiteliais cobertas por bactérias, conferindo um aspecto cutilhado. Essa paciente preenche todos os critérios de vacinose bacteriana. Parabéns para quem respondeu. Ganhou os 4 pontos da questão. Ficou melhor que o nosso gabarito. Aí, Beth, sensacional, tá? É A isso. Opa, pessoa, é isso que eu gosto de ver, a evolução deles a de uma pessoa, semana para vou dar os outra. 4 pontos. 4 pontos, tá? Quem fez pode Perfeito. já pular da cadeira, comemorar, porque ganhou os 4 pontos, tá? Tá melhor Você que o tá, nosso gabarito, tá, você tá gente? carrasca como inepta ou você tá boazinha hoje? O final de semana Não, foi eu tô bom? carrasca. Tá Não, bom. eu sou sempre carrasca. Independente do calor. Ainda mais que tá calor, aí tu tá mais carrasca ainda, entendeu? É porque, assim, realmente tá muito bom. A pessoa, olha só como é que a pessoa fez a resposta. Ela pegou exatamente aquilo que a gente falou.
o diagnóstico mais provável vaginose, explicou que era vaginose até floreou mais, que a gente nem tinha explicado, e falou depois o que a questão exatamente queria. Os critérios diagnósticos são para confirmar, olha só, olha a diferença, Beth. Ó, Maravilhoso. palmas, Que palmas, palmas. feliz. Estou Nem orgulhosa. vamos botar o Tô orgulhosa. gabarito, Ah, então. não vou botar o nosso gabarito, não. Pode passar. Esse aí já virou gabarito oficial. É preciso pedir Vamos para a autorização, próxima. né? Mas vamos lá, vamos para a próxima. Quais são as principais opções terapêuticas para o tratamento dessa condição? Incluindo posologia e duração do tratamento. Aí vamos lá, gente, vamos marcar. Principais opções terapêuticas é, e também botar posologia e duração. Ou seja, primeira parte, ele quer a, a posologia e a duração do tratamento, a opção terapêutica, posologia e duração. E na segunda parte, considere alternativa para paciente que não tolera a primeira linha de tratamento. É aquela paciente que pode ter uma alergia, é aquela paciente que não tolera a medicação. Então, qual seria a segunda linha? É isso que a questão quer. Primeiro, ela quer a primeira linha, com tudo, e depois ela quer a segunda linha também, que o ideal seria a gente responder com tudo. Tá bom? Vamos lá, Beth, solta aí meu gabarito. Gabarito deles, né? E agora eu estou querendo isso. Tratamento de primeira linha inclui metronidazol, clindamicina, administrados por via oral ou toque. Metronidazol 500 miligramas, via oral de 12 em 12 horas por 7 dias, opção mais utilizada. Metronidazol gel vaginal, 0,75, 5 gramas por 5 noites. Clindamicina creme vaginal, alternativa de quem não para quem não tolera o metronidazol. Alternativa para pacientes intolerantes ao tratamento de primeira linha. Lindamicina, 300 mg VO de 12 em 12 horas por 7 dias. Tinidazol, 2 gramas de oral por 2 dias. O álcool deve ser evitado durante o uso do metronidazol e até 24 horas após, por causa de sulfenolac. O tratamento tópico não é recomendado para gestantes no primeiro trimestre. Vamos lá, pessoal. O que acontece? A primeira linha é o metronidazol, tá? Estou falando do que está no manual do Ministério da Saúde, tá? O Ministério da Saúde fala que a primeira linha é metronidazol ou via oral, tá? Ou gel vaginal, tá? Lembrar sempre do gel vaginal. Vai crer, é gel, tá? E o Ministério da Saúde fala, tá? Isso foi exatamente tirado do Ministério da Saúde, nosso gabarito, que a alternativa para paciente que não tolera metronidazol é a clindamicina oral. Em algumas fontes falam da clindamicina vaginal também, tá? Mas cada vez mais a gente tem usado menos, tá? Nitrofurantoína não. Nitrofurantoína a gente faz para primeiro, deixa eu ver, aqui Jaqueline. Primeira opção, metronidazol, 250 miligramas, 2 comprimidos de óleo, 2 horas de 7 dias, ok. E aí ainda temos como primeira opção metronidazol de vaginal, tá? E segunda opção é a clinda mesmo, 300, 2 vezes por dia, por 7 dias. A observação de utilizar metronidazol junto com o álcool, ela é super pertinente, a gente sempre tem que avisar a paciente, tá? Para não usar junto por causa da reação do sulfiram-like, isso tudo é importante, tá? A gente falar. E eu vou soltar o nosso gabarito e aí a gente vai comentar. Qual o problema dessa resposta? Ela colocou a minha opção de segunda linha como de primeira linha, tá? A primeira linha é o metronidazol, a segunda linha é a clindamicina. Então teve uma confusão aí. Apesar da dose do metronidazol estar certa, apesar da dose da clindamicina oral tá certa, tá? O que fala lá no quadrinho do Ministério da Saúde são essas duas opções, ou metronidazol ou clindamicina, tá?
tirei de lá, porque toda vez que qualquer coisa que eu faça para vocês, eu sempre vou atrás da fonte, e aí a fonte fala isso. Na prática, a gente pode usar outras coisas, algumas fontes podem falar outras coisas, mas como a nossa prova é sobre o Ministério da Saúde, a gente tem que seguir exatamente o que o Ministério da Saúde fala. Ok, pessoal? Ficou entendido? Alô? Joia. Beth, solta o nosso gabarito, por gentileza. Então, gabarito foi aquilo que eu já falei com vocês. Metronidazol, tá? 500 miligramas 2 vezes ao dia, 7 dias. Metronidazol, creme vaginal, 100 miligramas por gramas. Introduzir um aplicador cheio, uma vez ao dia, ao deitar, por 5 dias. Tá? Alternativa para pacientes que não toleram metronidazol, clindamicina oral, 300 miligramas 2 vezes ao dia, por 7 dias. Tá? Não se fala tanto da vaginal. Da vaginal, existe uma, se por acaso, apesar de não estar no Ministério da Saúde, só um lembrete, se você, a paciente, usar a clindamicina, né, via vaginal, sempre ter cuidado, porque ela pode agir com látex e estourar o preservativo, tá, gente? Primeiro que todos os pacientes, quando a gente indica, a primeira coisa que a gente pede é que durante o tratamento, o paciente não tenha relação, tá? Isso é uma coisa que a gente já pede para o paciente, mas se for ter isso. E aí a gente fala que durante o uso do metronidazol é aconselhável evitar o consumo de álcool, tá bom? Então, Bia, a gente pode até pensar no secnidazol, só que o que que acontece? Não está lá no Ministério da Saúde, tá? Eu estou falando, eu botei o gabarito exatamente, tem um quadrinho, tem um manual do Ministério da Saúde que fala sobre, né, DSTs, corrimentos, herbicidas e tudo mais. E se eu não me engano, é de 2020 ou 2021, tá? É um com capinha, depois eu posso até enviar para vocês pela Beth, a Beth envia para vocês. Ali está o quadrinho fala exatamente o que está aí, entendeu? E como a gente tem que seguir o que o Ministério da Saúde fala, a gente pode ser que existam outras fontes mais antigas que possam até falar isso. Mas essa é a fonte mais nova que a gente tem. Então a gente tem que usar a fonte mais nova. Tá bom, pessoal? Entendido? Doutora, Oi, quem fala? Camila. Fale, Camila. doutora, eu prescrevo metronidazol oral e o gel? Não, Ou... só um ou outro. Um ou Ah, outro. entendi. São duas opções. Entendeu? Você vê, Sim, geralmente, o que que eu faço? Eu vejo a preferência da paciente. Eu falo se você prefere tomar remédio ou prefere introduzir. entendi. Algum creme via vaginal. Aí a paciente fala o que ela prefere, eu faço o que ela prefere. Entendeu? Certo, obrigada. E a Obrigada. eficácia é a mesma. Ah, ok, entendido. Vamos lá voltar na questão, Beth, que o aluno respondeu, para ver quanto que a gente poderia tirar dessa questão. Porque como, na verdade, a pessoa confundiu o tratamento de primeira linha, Esse aqui que você quer, fica né? difícil. Assim, fica mais difícil a gente pontuar. A questão, ela varia 3 pontos, né? Vamos dizer que, assim, principais opções terapêuticas, a pessoa já não tirou, não deu um ponto completo. Vamos botar meio, né? Falou a dose do metronidazol, vamos dar meio aí. E falou de coisas que não estão no manual do Ministério da Saúde, apesar da gente também usar, às vezes, como tratamento. Mas eu daria um pontinho nessa questão, tá? Pelo fato de, em caso de gestante, doutor, eu uso metronidazol gel ou pode usar o comprimido? Pode usar o comprimido também, pode usar os dois, tá? Eu prefiro gel. Ok? Vamos lá, Beth. Vamos para a próxima pergunta. Discuta a relação entre o diagnóstico deste caso
e o risco aumentado de infecções sexualmente transmissíveis. Ele quer o quê? Que você fale a relação entre a vaginose bacteriana e o risco aumentado de contrair doenças sexualmente transmissíveis. E quais as orientações preventivas devem ser fornecidas à paciente para reduzir esse risco. Aquela mesma historinha de sempre. Eu tenho numa questão duas perguntas. Ele quer que você explique a relação entre vaginose e o risco de pegar DSTs ou ISTs, tá? E quais orientações que você forneceria para essa paciente para reduzir esse risco, tá? Vamos aí para a resposta, Beth. A vaginose bacteriana não é considerada uma ST, mas está associada a maior risco de infecção por ST, incluindo HIV, clamídia e gonorreia. Isso ocorre porque desbiose e inflamação local comprometem a barreira da mucosa vaginal. Perfeito. Perfeito. Adorei. Muito bom. Muito boa resposta. Tá? Orientações preventivas. Uso regular de preservativos para reduzir o risco de ST e recorrência da vaginose. Ótimo. Evitar duchas vaginais que alteram a microbiota normal. Excelente. Redução do número de parceiros, pois múltiplos parceiros aumentam o risco de desequilíbrio vaginal. Perfeito. Acompanhamento ginecológico para rastreamento de STs e avaliação da microbiota vaginal. Perfeito. Tá? Certíssimo. A questão está ótima, a resposta está ótima. Muito parecida com a nossa, inclusive. Tá? Você quer colocar nosso ou quer passar? Pode até colocar nossa, mas eles vão ver que é quase igual. Coloca só para eles compararem. Porque aí eu fico feliz. Vamos lá, gente. Ó. A vaginose bacteriana está associada a um aumento do risco de aquisição e transmissão de STs, incluindo HIV, clamídia e gonorreia. A alteração na microbiota vaginal caracteriza-se pela diminuição de lactobacilos e proliferação de outras bactérias anaeróbicas, que pode comprometer a barreira natural contra patógenos. Excelente. E foi o que a pessoa já tinha respondido. Uso consistente de preservativos, né? Incentivar o uso de preservativo masculino ou feminino em todas as relações para reduzir o risco de IST. Redução do número de parceiros sexuais, orientar os benefícios de alimentar o número de parceiros para diminuir a exposição aos possíveis patógenos. Evitar duchas vaginais, tá? Para a gente não desaconselhar a prática de duchas vaginais, pois podem desequilibrar a flora vaginal e aumentar o risco de vaginose bacteriana e IST. Realização de exames regulares. Recomendar a realização periódica de exames para detecção de IST, especialmente em pacientes com múltiplos parceiros sexuais. Perfeito. A pessoa ganhou a questão inteira, tá, Beth? Não é porque eu tô boazinha hoje, não, tá? É porque a Tá. pessoa realmente mereceu. Estou de olho. Tá. Vamos lá. Para a última já. Nossa, tão rápido, né? Hoje a gente está arrasando. É. Vamos lá. As diretrizes atuais recomendam o tratamento das parcerias sexuais nesse caso? Explique a sua resposta. Vamos, Beth. As diretrizes atuais não recomendam o tratamento das parcerias sexuais, pois a vaginose bacteriana não é uma IST clássica e não há evidência de que tratar a parceiro reduza a recorrência na mulher. No entanto, em mulheres que têm parcerias sexuais do mesmo sexo, alguns estudos sugerem tratar ambas para poder reduzir a recorrência. Assim, em casos selecionados, pode-se considerar essa abordagem. Então, isso aí, as diretrizes atuais realmente não recomendam, tá, o tratamento, porque não é uma IST, tá? Essa questão das mulheres, da parceria, isso não tem no manual, tá, gente? Não encontrei manual nenhum. Procurei para ver se tinha alguma coisa. A única coisa que eles falam, tá, é o seguinte, que em situações, vou até soltar o nosso gabarito para vocês entenderem. Joga lá o nosso gabarito, Beth. Ó. Diferentemente das infecções sexualmente transmissíveis clássicas, a vaginose bacteriana
não é considerado uma IST obrigatória, pois pode ocorrer independente da atividade sexual. O Ministério da Saúde não recomenda de forma rotineira o tratamento das parcerias sexuais em caso de vaginose bacteriana. Quando ele fala parcerias, ele quer falar tanto homem quanto mulher, tá, gente? Exceto em situações de recorrência frequente, onde a parceria sexual pode contribuir para a alteração da microbiota vaginal. Então, assim, vamos ter cuidado com o que a gente coloca, porque a questão começou lá, volta lá na questão deles, por favor, Beth. Na resposta dele ou na nossa questão? Do aluno, olha só, colocou super direitinho. Esse, no entanto, mulheres que têm parcerias sexuais do mesmo sexo, ou alguns estudos sugerem que podem reduzir a recorrência. Isso aí, gente, se não está no Ministério da Saúde, se é uma coisa que está sendo estudada ainda, se não está no manual, eu não aconselho vocês a colocar, entendeu? Só coloca aquilo que realmente está no Ministério da Saúde. Por quê? Pessoa, é aquilo que eu falei novamente, que a gente sempre bate na tecla aqui no curso. As nossas fontes são sempre do Ministério da Saúde. Se o Ministério da Saúde tiver uma norma, vamos supor, igual às vezes tem, só de 2016, a gente vai tentar olhar a Febrasgo, vai tentar olhar alguma coisa assim. Mas a gente tem que ter cuidado, entendeu? Porque a pessoa que está corrigindo lá, ela está seguindo os padrões do Ministério da Saúde. Então, como no manual não tem isso, eu tiraria pelo menos meio ponto em relação a isso, tá? Dizendo da parceria sexuais do mesmo sexo, tratar ambas e tal. Eu tiraria isso, tá? E deixaria que em casos selecionados, igual tá o nosso gabarito, tá bom? Então, a pessoa ganharia um pontinho aí. Tiraria meio ponto, porque isso aí a gente não tem em manual escrito, bonitinho, carimbado e assinado. Tá bom? Entenderam? Eu tirei o meu ponto? Porque olha a diferença. Volta para o nosso gabarito, Beth. Eu quero só que eles entendam a diferença. Isso, por isso que eu pedi para voltar no gabarito. Nosso gabarito fala. Em caso de o tratamento de parcerias sexuais em caso de vacinose bacteriana não é indicado, exceto em situações de recorrência frequente, onde a parceria pode contribuir para a alteração da microbiota vaginal. Entenderam a diferença? Lá eu estou falando de mulheres que fazem sexo com mulheres. Aqui eu estou falando de parceria sexual, que pode ser tanto homem que faz sexo com mulher, quanto mulher que faz sexo com mulher. Eu não restringi o grupo, tá? Eu disse exatamente o quê? Que quando é recorrente, às vezes pode ser que vale a pena tratar o parceiro, porque pode contribuir para a alteração da microbiota vaginal. Foi isso. Espero que vocês entenderam a diferença de uma coisa para outra. Porque é sutil, mas é importante entender. Tá bom? Aí eu daria um pontinho aí nessa questão. Mas olha, quero dar os parabéns, porque pelo menos do que eu vi dessa questão, semana passada para essa semana, eu acho que a gente já evoluiu bastante. E eu fico muito feliz com isso. Deixar também. assistir no final. Pontuaria da mesma forma? Pontuaria da mesma forma. Tá? Porque está lá no manual do Ministério da Saúde. Não recomendo o tratamento, porque não é uma IST. Entendeu? Pontuaria bem mesmo. Tá? Porque Perfeito. às vezes a gente botou uma informação a mais, mas que pode ajudar, mas também pode, né, não ajudar tanto. Certinho, pessoal? E aí, Beth, vamos fazer o intervalo ou vamos seguir? Vamos, gente, só 5 minutinhos ali 5 rapidinho. minutos. Pode ser? 5 minutos. Se tiver a hora aí, 21h30, 21h35, né? 5 minutinhos para uma água, um toalete rapidinho, Isso. né? Ótimo, perfeito. Tá bom. Vou Perfeito. dar só um pause aqui.
É. Tem um pause no